Está com a gente aqui, para nossa satisfação, o arquiteto, urbanista, professor Nabil Bonduque. Nabil Bonduque, bom dia. Obrigado por atender mais uma vez o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Está tudo bem com você? Tudo bem, bom dia. Prazer falar com você, Agostinho. A Ana está comigo aqui também, os nossos ouvintes estão atentos. Prazer, Ana. Prazer, bom dia. Eu queria que você me falasse o que você achou. Eu estava comentando agora, viu, Nabil, sobre esse projeto de intervenção urbana, o tal do PIU do setor central. Eu fico com a impressão, e olha que a gente trabalha com informação, então tem a obrigação de estar procurando mesmo. Você imagina um cidadão que tem que ganhar vida, que tem que correr para lá e para cá. Eu fico com a impressão de que essas coisas de repente nascem, essas propostas, a gente não sabe de onde. Eu não lembro de ter visto isso ser discutido em campanha política, por exemplo. De repente já está aprovado e já vai para a sanção do prefeito um negócio desse tamanho. Eu estou enganado ou é isso mesmo, assim? Olha, você está certo, parcialmente certo, vamos dizer assim. Tá bom, parcialmente certo tá bom já. Porque veja bem, esse projeto ele foi apresentado já há algum tempo, desde o ano passado, né? Ele foi debatido em algumas audiências públicas, depois ele foi suspenso por uma liminar da Justiça, em função de que não tinha sido feito um relatório de impacto ambiental. Porque um tipo de projeto desse tipo, que na verdade se assemelha a uma operação urbana, o próprio Estatuto da Cidade considera que é fundamental ter um relatório de impacto ambiental, e isso não foi feito pela Prefeitura. Tá, então mudou o nome, né? O nome é PIU em vez de ser operação urbana, mas as características desse projeto são as mesmas de uma operação urbana. Então necessita de fato de um relatório de impacto ambiental. Depois, posteriormente, no começo desse ano, o Tribunal de Justiça liberou o projeto para ser votado, para ser aprovado. Agora, quando eu digo que você está certo, né, então, por um lado, o projeto vem sendo debatido há um certo tempo, pelos especialistas, Nabil, tá? É importante... fala. Desculpa, perdão. Foi aprovado sem relatório de impacto ambiental mesmo? Foi aprovado sem relatório de impacto ambiental. Então eu diria ser parcialmente certo, eu falei, porque ele vem sendo discutido, mas é pelos especialistas. Né? Praticamente isso que eu falei tudo não chegou na população, nem mesmo na imprensa, de uma maneira ampla. Agora, o que é pior é o seguinte, a Prefeitura apresentou ontem, através da sua liderança de governo, um substitutivo que foi apresentado à noite e foi votado alguns minutos depois, certo? Então... isso é uma tática que tem sido usada pela Prefeitura, né, pela Prefeitura e pelo apoio dela na Câmara, que é um absurdo, porque o que foi votado, ninguém sabe. Vocês me ligaram agora há pouco, eu fui me informar sobre mudanças que aconteceram no projeto. Que aconteceram mudanças significativas no projeto que foi debatido em algumas audiências públicas e o que foi votado. Nabil, tem uma, inclusive, que eu queria destacar. Eu vou te dar um exemplo. Claro. Me ligou ontem às 11 horas da noite o vereador Suplicy, né, falando o seguinte: acabou de chegar um substitutivo aqui e eles vão votar daqui a pouco. Eu falei, eu não sei o que é, mas eu acho que deve votar contra, porque então você vai votar a favor de alguma coisa que você nem sabe o que é. E efetivamente, agora eu já verifiquei, uma das alterações é que se liberou integralmente o pagamento da outorga onerosa no Distrito da Sé e da República. Isso. Né, ou seja, e essa mudança é uma mudança muito significativa, porque não adianta dizer que vai deixar 40% para habitação, se o que vai ser arrecadado vai ser muito pouco, porque não está se cobrando praticamente outorga onerosa. Então, efetivamente, né, nós não temos aí a vantagem que poderia ter, né, no projeto anterior. Era isso, inclusive, que eu ia perguntar. Isso foi muito criticado pelos vereadores que votaram contra, né? Eu acompanhei essa sessão de votação, Nabil, mas além da queda da arrecadação, tem um outro ponto que foi discutido, que é o seguinte: uma parte dessa grana que vai vir de arrecadação vai para a construção de moradia de interesse popular. Não necessariamente no centro. É moradia na cidade toda, para começo de conversa. E uma outra coisa, não há uma especificação no texto de que tipo de construção vai ser incentivada. É tudo. Se eu quiser construir uma padaria, se eu quiser construir uma universidade, se eu quiser construir um prédio de 20 andares cheio de apartamentos miúdos, por exemplo, né? Isso, na sua opinião, pode trazer algum tipo de problema de impacto? Porque um dos vereadores, inclusive, defendeu que eles vão fazer uma espécie de povoamento do centro. O centro da cidade é uma região cheia.
tem de tudo, muita gente trabalhando, muita gente morando, o que menos o centro precisa é ser povoado, é ser organizado, mas esse é o meu ponto de vista. Eu queria saber se o senhor concorda ou se acha que há uma brecha em relação a isso aí no projeto de lei. Veja, o centro ele já foi muito povoado, né? Ele, principalmente nas décadas de 80 e 90, perdeu muita população. Essa população começou a ser recuperada nos últimos 20 anos a partir dos planos diretores. Tanto que hoje nós já temos muitos projetos de habitação no centro, habitações de área pequena, como você falou, né? Apartamentos que estão chamados de estúdio, de 25 metros, de 28 metros, de 30 metros, o que eu não acho ruim. Mas veja, isso já está acontecendo, quer dizer, não precisaria ter esse projeto para incentivar o que já está acontecendo. O que precisa é o contrário do que você falou, é haver investimento em habitação de interesse social no centro, e não retirar dinheiro do centro, que eu acho que também não vai ter, né? Vai ser muito pouco o que efetivamente vai ser arrecadado, para produzir habitação fora do centro. Porque, veja, o problema do centro, eu acho que tem 3 ou 4 problemas sérios no centro. Em primeiro lugar, é a obsolescência das construções. As construções estão lá, mas elas estão antigas, muitas delas estão obsoletas, elas não têm condições de uso, então é necessário haver um estímulo para que haja um retrofit ou uma recuperação, uma reabilitação dessas habitações, e para a prefeitura incentivar, efetivamente, a prefeitura precisaria pôr dinheiro, né? Porque é caro fazer essa reabilitação. E só tem sentido a prefeitura gastar esse dinheiro se for para a produção de habitação de interesse social. Então esse eu acho que é um problema central do centro. Outro problema central do centro é a questão da degradação do espaço público. Problema de manutenção, problemas de que a gente chama de zeladoria do centro, e o problema da população em situação de rua, que precisa ter um enfrentamento do problema, e o projeto não toca nisso. Né? O que a gente precisaria é ter uma política efetiva, né, que desse resultado, para que a gente pudesse acolher a população em situação de rua, oferecer alternativas habitacionais e fazer toda uma intervenção de caráter social. Né? Por isso, efetivamente, o projeto não toca e nem prevê recursos para isso. Em terceiro lugar, um outro problema sério da área central é que eu tenho uma grande área construída de caráter comercial, seja comércio mesmo, seja de escritórios, que está subutilizada porque o centro perdeu um estímulo. A pandemia agravou isso. Hoje você tem o comércio de rua está, de certa forma, bastante deprimido, né? E esse problema de zeladoria, de população de rua também prejudica, né, a utilização do centro da cidade. Por exemplo, utilizar o centro da cidade a partir das 6 da tarde, muita gente, até antes disso, mas a partir das 6 da tarde, muita gente diz que não pisa no centro depois das 6 da tarde. Então, isso faz com que essas áreas elas fiquem subutilizadas, as de comércio e indústria. Vou lembrar aqui que, por exemplo, na Sé, né, quase 90% do espaço construído ele de escritórios, e os escritórios não estão mais lá. Então, inclusive, o custo de manter um escritório lá, às vezes, é mais caro do que o aluguel, o condomínio e IPTU, etc. Então, enfrentar esse problema é um problema urbano mais amplo, né, que não vai se resolver simplesmente construindo mais, né, como esse projeto, de alguma maneira, estimula. Nós vamos reabilitar essas construções que já existem. Então, eu acho que tem uma série de problemas. Tem uma outra questão que não está sendo muito falada, que é o seguinte: o projeto destina terrenos públicos, principalmente ali junto à marginal do Rio Tietê, né, no bairro do Pari, terrenos públicos são remanescentes, inclusive, da retificação do Rio Tietê, que a prefeitura tem muitas áreas ali, está destinando isso para chamadas PPP habitacionais. Então, veja, eu acho 2 problemas aí. Primeiro, deve-se discutir se nós devemos ocupar terrenos da várzea do Tietê, porque são áreas que são sensíveis do ponto de vista de inundação, né? Por isso que o relatório de impacto ambiental era importante. Em segundo lugar, se for para usar ele para habitação, deveria ser destinado para habitação de interesse social em estrito senso, porque as PPPs, elas destinam por volta de 20% da habitação para baixíssima renda, e o resto é para habitação de mercado, que o mercado já está construindo em outros lugares. Então, não tem sentido disponibilizar o patrimônio público para estimular uma construção que o mercado já está fazendo.
O centro não é uma área que hoje, ao contrário de 20 anos atrás, né, quando foi feita a Operação Urbana Centro, 25 anos atrás, o centro hoje é uma área atraente para o mercado imobiliário para a produção desse chamado mercado popular, que é para a faixa de 4, 5 salários mínimos. Né, nós temos hoje centenas de projetos ali na Praça da República, na Santa Cecília, na Liberdade, na Bela Vista, no Paris, na Luz. Né, já existem projetos que o mercado está fazendo para essa faixa. Então, nós não precisamos usar o terreno público para isso e devemos destinar isso para habitação de interesse social. Então, são um conjunto de questões que poderiam ser melhor debatidas. Eu não sou contra fazer um projeto de intervenção urbana, não sei, muito pelo contrário. Eu acho que ela precisa ser feita, mas nós vamos pensar isso nessa amplitude. Pensar a questão social, pensar a questão da manutenção, a questão da zeladoria, pensar também a questão da habitação de interesse social, a questão ambiental, porque o projeto a gente fala centro, mas ele encosta, né, ele chega até o Rio Tietê, que é uma área muito sensível do ponto de vista ambiental, e também encosta no Tamanduateí, que é outra área sensível do ponto de vista ambiental. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o arquiteto e urbanista Nabil Bonduque a propósito desse projeto que foi aprovado meio a toque de caixa pela Câmara Municipal, se bem que passou, né, por comissões e tal, mas teve uma mudança aos 45 do segundo tempo, mudaram parte desse 47, projeto. Viu? 47, 47, né? Foi os acréscimos. Porque o projeto foi votado, acho que perto da meia-noite. Foi para lá de meia-noite que acabou a votação mesmo. Foi para lá de meia-noite. 9 horas de discussão. É absurdo. Aliás, isso é uma coisa que tinha que ser proibida. A partir das 8 da noite, não devia ter votar projeto, porque é um horário que ninguém pode acompanhar. E aí é uma pressão, os vereadores, eu sei porque eu já fui vereador, né, os vereadores ficam pressionados que querem ir embora, porque já está todo mundo cansado, etc. Né, também não discutem, não se aprofundam no projeto, mas é chegar às 10 horas da noite, 11 horas da noite, chegar um substitutivo com 115 páginas, e as pessoas têm que avaliar isso, as pessoas querem ir embora. E aí é uma pressão da liderança de governo para que seja votado o projeto naquele dia, e né, eu acho assim uma coisa imoral acontecer isso. Não, e como regra, né, a história mostra isso, tô para ver uma coisa boa, um projeto bom ser apresentado em cima da hora. Como regra, quando intrujam alguma coisa em cima do horário, para complicar a nossa vida. A nossa história é assim, infelizmente. Agora, o Nabil, uma das críticas que se fez aí é que, na verdade, você vai espantar você estimulando essas construções e tal, novas, ao invés de tentar reaproveitar, como você falou, edificações que já existem, né? Você tem um monte de coisa ali que você poderia, talvez, melhorar e atender pessoas com mais dificuldade, com renda menor. Mas não, vai se construir um prédio novo e tal. A princípio vai atender a especulação imobiliária e, pelo que se imagina, eu não sei se é isso que você também pensa, vai espantar os moradores de menor renda para mais distante aí do centro, quer dizer, a dificuldade para as pessoas se locomoverem, atravessarem a cidade de casa para o trabalho, do trabalho para casa, isso vai ser maior ainda, Nabil? Veja, eu não sou contra que se construam prédios novos, eu acho que é importante construir, né? Seja para vários segmentos sociais. Então, acho que o processo de reabilitação do centro passa por isso. Mas esse problema que você levantou é real. É por isso que a prefeitura tinha que aproveitar não só os terrenos dela, como eventualmente intervir nessas habitações, nesses edifícios que estão obsoletos, colocando, e deveria estar no projeto, que prioritariamente vão ser atendidas as famílias que já moram na área central. Então, eu não sou contra que você produza uma habitação de interesse social nova, por exemplo, para uma família que está morando num cortiço nessa região. Acho que isso é positivo, né? Mas precisa ser priorizada a população que já está lá, né? Todo o terreno público, todo o recurso público deveria ser mobilizado para essa população que já está ali, seja a população em situação de rua, seja, né, que aí precisa ter um projeto especial, não pode ser um projeto convencional de habitação, isso é um outro assunto, mas precisa ser discutido, né? E população que mora em Curitiba, porque veja, tem pessoas que moram no centro hoje que pagam R$800, R$900, até R$1.200 por um cômodo de cortiço, né? É uma região, de certa forma, vamos dizer assim, que tem uma população, muitas vezes essa população tem uma renda informal, então ela poderia até pagar alguma coisa pela moradia, mas ela não pode pagar nas regras do
financiamento tradicional. É por isso que nós queremos ter ali uma intervenção de caráter social, né, através do Fundo Municipal de Habitação, aonde através do trabalho social, se identificam essas famílias, se identifica a capacidade contributiva que ela tem, e aí então se produz habitação para quem já mora. Isso deveria ser prioritário nesse projeto, porque uma das questões que o plano diretor coloca é que nós precisamos aumentar a população moradora nas áreas onde tem muito emprego. E o centro ainda tem muito emprego, ele está perdendo, mas ele ainda tem, né? Porque é uma área que, bom, fundamentalmente ela era a principal zona de emprego da cidade. Hoje ela já está dividindo isso com todo o chamado centro expandido, né? Mas, de qualquer maneira, né, essa população que mora lá, que trabalha, tem muitas funções que só podem ser feitas no centro, mesmo essa atividade de reciclagem, que é uma atividade muito importante do ponto de vista ambiental, ela é feita por pessoas, catadores, né, muitas vezes, que eles precisam estar na área central, né, eles precisam morar ali porque é ali que tem uma grande produção, né, do material reciclável. E outras funções, né, que, né, nós temos, né, muitos empregos no centro. Então, nós precisamos, veja, ter um plano que reabilita as construções. O projeto, ele fala nisso, desse ponto de vista, eu não criticaria, ele estimula o retrofit, etc., né, e acho que é importante, né, mas ele precisa ter isso, ele precisa ter produção de áreas novas em áreas vazias, porque tem muito estacionamento no centro, tem muita construção antiga baixa, que não tem potencial construtivo, que não aproveita o potencial construtivo, então seriam áreas para produção habitacional, mas a prioridade precisava ser para baixa renda e atender essas pessoas que já moram lá. E, eventualmente, né, atrair outras pessoas também de baixa renda, mas que são moradoras de outras regiões e que, se morarem ali, vão poder ter uma condição de vida melhor, porque não vão ficar 1, 2 horas no transporte coletivo todo dia, né, inclusive com ganho de renda, né, porque morar no Rio Centro, para quem hoje mora na periferia, dá um ganho de renda, que é o custo das passagens de ônibus, né? Então é uma vantagem essa produção. Então eu acho que nós precisamos estimular o uso habitacional no centro, focado nas populações de renda mais baixa, e algumas delas só vai acontecer com investimento público, que não vai nascer certamente do recurso arrecadado na operação. Teria que se mobilizar outros recursos, o recurso do orçamento, a prefeitura tem hoje um caixa muito grande, recurso do Fundurb, e esperamos aí, né, que sejam retomados programas nacional e estadual de produção de habitação de interesse social, que junto com a prefeitura tem responsabilidade vamos dizer assim, nessa área da habitação de interesse social. Nós estamos conversando com o Nabil Bonduque, que é arquiteto e urbanista, sobre esse projeto aprovado ontem pela Câmara, o tal do PIU, Projeto de Intervenção Urbana do Setor Central. O Nabil, esse quase liberou geral aí de construção de prédios sem limite, né? Quase isso, né? Pode construir, né, o prédio que for, o arranha-céu que for. Isso em termos urbanísticos, do visual mesmo, desse que a gente tem do centro, né? O centro, acho que na maioria das grandes cidades, o centro tem cara de centro mesmo, né? O centro velho, como se chama de qualquer cidade, tem aquela cara de centro velho, com edificações históricas e tal, que nem podem ser mudadas, mexidas em muitos casos e tal. De repente começar a pipocar um monte de arranha-céu, se é que isso vai acontecer, se é que você acha que isso vai acontecer no centro, isso não descaracteriza um pouco? Não é uma guinada muito grande, não, para o nosso centro, Nabil? Então, deixa eu falar sobre isso. Eu acho que o grande problema desses planos que a prefeitura tem feito é que eles se preocupam muito com o imobiliário e se preocupam muito pouco com o urbanístico arquitetônico. Antigamente, né, quando você tinha um plano urbano, se preocupava com o resultado final da intervenção. Não só com a quantidade de metros quadrados que ia ser construída, mas com a paisagem que ela ia criar. Eu não sou contra, por exemplo, no centro você ter arranha-céus, até porque o centro já tem alguns grandes arranha-céus, né, o edifício Itália, o edifício, né, o antigo edifício do Banespa, né, atualmente é o Santander, né, foram os ícones, né, da cidade com, né, alturas, né, muito grandes, potenciais. Então eu acho que o problema não inclusive eles são tombados hoje, né, eles são preservados, são vistos como patrimônio, né. Então veja, o problema não é ter arranha-céu em si, né, o problema é que não se está fazendo um plano
aonde se considera a existência do patrimônio como uma variável importante para definir o gabarito e o formato das construções que vão acontecer no entorno. Nós vamos ter um plano que compatibilizasse a proteção do patrimônio com vamos dizer assim, uma transformação da área. Isso a gente tem me debatido muito sobre esse tema, porque ele é um tema hoje crucial em São Paulo. Nós não podemos paralisar a cidade, até porque eu tenho muitas construções que estão hoje obsoletas e precisam ser reconstruídas. Eu tenho terrenos vazios em áreas com muita infraestrutura, tá certo? Eu não posso paralisar a construção em certas áreas da cidade, mas o que eu vou construir tem que ser pensado em função do já existente. Então, se eu tenho uma construção importante, tombada numa certa região, eu tenho que fazer um plano do entorno. E um plano urbanístico, um projeto de intervenção urbana, como é o nome desse tipo de intervenção, de instrumento que foi criado no plano diretor, ele deveria ser elaborado considerando isso. Então, localizar os imóveis que têm patrimônio, estabelecer parâmetros construtivos para o entorno dele, definir onde essa questão não é importante porque não tem preocupações patrimoniais. Tem um outro aspecto que é ambiental, que é a questão da permeabilidade do solo, porque em áreas, principalmente áreas de baixada, deveria se garantir uma alta permeabilidade do solo, porque são áreas que podem ser sujeitas a inundações, e a gente sabe que as mudanças climáticas estão gerando isso. Então os parâmetros, eles não deveriam ser parâmetros genéricos, como você falou, o liberou geral, mas eles vão ser estabelecidos de acordo com as características urbanas e ambientais e arquitetônicas de cada setor, do caso dessa área, que são 2.000 hectares, que é o Pio Central, 2.089 hectares, estabelecer parâmetros para ela. E esse é o trabalho de urbanismo. O urbanismo, ele trabalha exatamente estabelecendo parâmetros, volumetria, como a gente chama, volumetria é o volume da construção, muito mais importante isso, inclusive, do que os índices. Porque às vezes se trabalhar muito com a coisa do índice, o índice é muito bom para o mercado imobiliário. Então, o imobiliário vê assim, coeficiente 6. Aí ele faz o cálculo, bom, eu tenho um terreno de 1.000 metros, eu vou poder construir 6.000 metros de área computável, vou construir mais 59% de área não computável, então eu vou construir aí, num terreno de 1.000 metros, eu vou construir alguma coisa em torno de 10.000 metros de área construída. E aí, então ele calcula e faz o cálculo, tudo bem, é a lógica do negócio, do mercado. Só que a cidade é mais do que isso. Ela precisaria estabelecer os parâmetros urbanísticos, a volumetria, em função de onde aquele projeto vai ser construído. No Rio de Janeiro, nos anos 80, já fazem quase 40 anos, foi criado no centro das cidades um projeto chamado Corredor Cultural. Se criou um escritório para aprovação dos projetos, que é a área que tinha interesse patrimonial, como essa que você está se referindo, e aí os projetos eram submetidos a esse escritório para aprovação, em função das características do local onde ele ia ser construído. Inclusive características arquitetônicas, porque às vezes você pode também construir um edifício que destoa totalmente do entorno dele, e isso também causa um impacto que é desagradável, que é desnecessário. Então, essas são questões que precisariam ter precisaria ser sido pensada, e efetivamente essas operações, PIOs que estão sendo feitos pela prefeitura, em vez de serem projetos urbanísticos, são apenas projetos preocupados com a questão de coeficientes e de áreas construídas e liberar as volumetrias ao sabor um pouco do interesse do empreendedor. A cidade tem que ser mais do que isso. Ô Nabil, eu me lembro algumas ideias que foram apresentadas, outros projetos ao longo dos últimos anos, com essa intenção de repovoar, tornar mais vivo o centro. E assim, eu não quero ser injusto, mas assim, a gente não viu grandes mudanças, grandes avanços. Não. Assim, eu vou citar um exemplo que acho que nem é tão adequado para comparar com esse Pio e tal, mas de uma ideia bem sacada que deu certo. A virada cultural, por exemplo. A virada cultural, sim, que é lógico, é algo esporádico, naquele momento, Então acontece naquele período, depois vai se reproduzir no ano seguinte e tal. Mas mostra que dá para você ocupar áreas do centro e da periferia, algumas áreas até isoladas,
com ideias boas. Quando há algo atraente ali, as pessoas vão mesmo e ocupam, e é isso que a gente espera para o centro também. Mas, efetivamente, projetos com mais consistência, né, algo mais duradouro, não tem funcionado muito porque o centro é algo que espanta pela violência. Exatamente. A virada, acho que a virada teve um papel importante, que foi de reforçar o sentimento de pertencimento das pessoas em relação ao seu centro. Porque muita gente que nunca tinha ido ao centro, né, passou aí, ele passou a ser conhecido, circularam pelo centro, né? Só que isso, você viu, a última virada, ela já foi abandonada, aquele conceito. Ela foi confinada, cercada ali no Engabaú, né? E o restante, porque o restante também está tomado por uma situação, como eu falei antes, problemas de zeladoria, problema de população de situação de rua, de violência, né? Então, por isso que eu digo que um projeto para a área central não pode desconsiderar esses outros aspectos, porque senão não vai haver resultado. Eu vou te dar minha opinião aqui. Eu acho que, apesar da aprovação desse projeto, vai continuar acontecendo o que já está acontecendo hoje. Edifícios residenciais, feitos pelo setor privado, para uma faixa de renda em torno de 5 a 10 salários mínimos, talvez um pouco mais facilitada, e pouco mais do que isso vai haver modificação. Talvez a cessão desses terrenos públicos para o setor privado, que eu acho que é um crime, né? Mas não vai acontecer muito mais que isso se não houver uma intervenção na área, nessa área de zeladoria, de intervenção na população em situação de rua, né? E garantia que o centro passe a ser um lugar que as pessoas gostem de ir, né? Para recuperar o comércio, recuperar, como você falou, eu estava entrando aqui aqui na rádio, quando vocês estavam falando do fechamento de restaurantes, de bares, né? Efetivamente tem muitos bares que não aguentam, né? Não aguentam por falta de clientela, porque caiu a clientela por conta desses outros problemas. Aí aquele imóvel fica vazio, desocupado, isso gera mais, né? Um prédio abandonado, desocupado, gera mais deterioração e ninguém tem interesse de ir para aquela área. Isso é a questão central que precisa ser enfrentada na área central. Muito mais do que se dá liberação de outorga, etc. Então, todos esses elementos que está se fazendo, porque se as pessoas tiverem desejo de morar no centro, desejo de fazer o seu escritório na área central, tá certo? Aí vai haver mercado para elas. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ter áreas, em prédios vazios, desocupados, degradação gerando um desinteresse, né, do mercado. Né? Então eu acho que essa é a questão central que precisa ser enfrentada na área central nesse momento. Tá certo. Ô Nabil, eu tô ouvindo passarinhos ao fundo ou eu tô ficando maluco? Não, você tá ouvindo porque eu tô aqui numa praça conversando com você. Ah, é? É. Deixa eu ouvir o passarinho, vamos ver. Ele agora parou de falar. É que nem criança, você né? Tá ouvindo moto também, né? É, o que... também. São Paulo, eu né? sou uma pessoa que gosto muito do espaço público, então eu tô falando tudo isso, né, assim, com muita tristeza. Eu tô aqui numa praça sentado, mas, né, falando no celular, preocupado, porque todas as pessoas hoje, quando andam no espaço público com o celular na mão, ficam preocupadas. Então expressa isso, mas eu continuo, né, apostando que nós vamos ter uma cidade melhor, recuperar o espaço público e ter o centro, né, ocupado pelas pessoas, as pessoas que já trabalham no centro, que já vivem no centro, e nós precisamos e trair pessoas que saíram do centro. Você tem uma ideia, o centro de São Paulo, a subprefeitura da Sé, ela perdeu quase 200 mil habitantes entre 80 e 2000. Né? Perdeu 200 mil habitantes. Nós temos hoje menos pessoas morando no centro do que estavam morando nos anos 80. Né? E nas duas últimas décadas, começou a haver alguma recuperação, mas ainda muito menor do que aquela que seria possível e necessária. Né? Então, é disso que nós estamos falando, e o poder público tem um papel importante nisso, para poder fazer essa reabilitação da área e garantir moradia para quem nela já mora e para aqueles que moravam e que precisam voltar para ela. Eu também sou uma pessoa que alimenta essa esperança de ver, né, o centro melhor, menos violento, mais movimentado, gente andando, gente comprando, gente morando.
Mas você sabe que eu tive recentemente agora no centro, fazia um tempo que eu não ia. Fui no Anhangabaú. Que tristeza, que coisa triste. Eu não ouvi um passarinho lá. Eu não ouvi um passarinho no Anhangabaú. Nada de Foi esse passarinho. projeto. Agora veja, já que você falou do Anhangabaú, o Anhangabaú custou aquela reforma 120 milhões de reais, já com valores de 2020, né, que ele foi, né, praticamente ficou pronto no final de 2020. Se esse recurso tivesse sido investido em produção de habitação, enfrentamento do problema da moradia das famílias que na época da pandemia foram morar na rua, né, nós teríamos um resultado muito melhor para o centro. Né? Poderia fazer uma reforma no Anhangabaú, não sou contra, mas não precisava ter aquela extensão, aqueles jatinhos de água, né, aquela área... Que não tem também, né? O jatinho que não está funcionando, o jatinho. Só se... Não está funcionando, e aquilo é caríssimo. E uma área muito impermeabilizada, geralmente impermeabilizada, se destruiu também, se falou de patrimônio, um projeto que era um projeto importante da Rosa Clears e do Jorge Urrai, né, que poderia ser revisto, reformado. Acho que tinha algumas questões para serem realmente modificadas, mas não precisava destruir totalmente, refazer tudo de novo, né, e a gente tem essa situação. E outra coisa que eu queria lhe falar sobre essa questão da população, né, no centro. Nós precisamos fazer com que as pessoas morando no centro, isso também vai estimular o comércio, né, e os serviços, porque as pessoas consomem, né, no centro. Né? Então, nós podemos ter um renascimento da área comercial, uma melhoria da área comercial no centro, através do comércio local que atende os moradores. Porque hoje também um outro problema do comércio de rua é a concorrência do comércio eletrônico. Nós precisaríamos ter na cidade algum tipo de desestímulo ao comércio eletrônico para que as pessoas possam usar as ruas. Porque também as ruas desertas, quanto mais desertas elas são, maior também é a violência. Né? Um lugar que está vazio, você fica com medo. Um lugar que tem loja, que tem gente circulando, que tem... Né, a própria circulação gera uma certa segurança. Então, eu acho que essa é uma outra preocupação que seria importante fazer, criar estímulos para o comércio de rua e desestímulos, quer dizer, para o comércio eletrônico, né? Porque ele, de certa forma, hoje vai destruindo esse espaço público da cidade. É isso. Nabil Bonduque, arquiteto, urbanista, professor. Nabil, muito obrigado, viu, por essa aula mais uma vez aqui. Obrigado por atender a Rádio Bandeirantes e até uma próxima, Nabil. Tá, obrigado. Sempre à disposição de vocês para comentar a cidade. Valeu. Nabil Bonduque falando com a gente aqui sobre esse projeto que foi aprovado no apagar das luzes, já no comecinho da madrugada e tal, desse PIU, Projeto de Intervenção Urbana do Setor Central, um plano urbanístico com novas regras para construção na região central, mas que é isso, né? Que causa controvérsia, porque é quase um liberou geral. A tentativa do poder público é essa de tentar fazer com que a vida volte ao centro. O objetivo é nobre, né? Nobre mesmo. A forma de chegar a isso é que a gente podia discutir melhor, talvez. Então, basicamente, o poder público dá incentivos, facilidades para que se construa, quase que sem limite, né? Acho que todo mundo sabe, você tem regras para construir num bairro, no outro bairro, bairros que são mais residenciais. Você não pode construir arranha-céus, né? Você não pode construir uma indústria, por exemplo, em Perdizes, né? Você não pode. Alguns bairros têm uma característica que é mais comercial, outra é mais residencial e tal. Então, você tem as leis que definem, né? Como é que vai ser construído, como é que vai crescer a cidade. Ou se não vai crescer a cidade também. E no centro também há limites. Só que esse projeto que foi aprovado, que deve ser sancionado pelo prefeito, praticamente libera as construções. As edificações podem ser feitas com vários andares e tal, sem as regras que existiam até então. De novo, tudo isso para tentar atrair investimentos para a área central. O medo é isso, né? O que vai virar o centro de São Paulo?
talvez fosse o caso de tentar investir em habitações mais populares para atender as pessoas que estão morando em subhabitações, nas ruas mesmo, em cortiços, como disse o Nabil Bonduki, mas parece que não é essa a ideia. Então, há um temor mesmo de que, no final das contas, espremendo tudo isso, o que se estimule apenas seja a especulação imobiliária, né? A construção de imóveis para aluguel, para exploração imobiliária mesmo, sem ter um caráter tão social como se imaginava a princípio. Vamos acompanhar o desdobramento dessa história toda.